paz do Senhor a toda a igreja, amém? É uma alegria, mais um domingo, dessa vez em fevereiro de 2016. Eu fico muito grato a Deus pela vida do pastor Aldanei, da pastora Cleusa, pela oportunidade de por anos a gente estar aqui todo segundo domingo trazendo a palavra de Deus, não da minha boca, não da do pastor, mas a Bíblia, aonde nós encontramos todas as respostas que precisamos para todas as áreas de nossa vida. Eu garanto para você que quando eu estou citando Deus, eu nunca vou errar. Quando eu estou citando a palavra de Deus, eu jamais vou cometer erros. Então, se você estiver com qualquer problema, recorra à palavra de Deus, porque aqui nós temos a resposta para todos os nossos problemas. Antes de iniciar a mensagem, eu também queria agradecer antes ainda a presença de todos, da Wanda Migliorini, do Rubens, pessoas tão especiais para nós. Eu aprendi, claro, todos que estão aqui, mas eu aprendi a amar a Wanda de uma forma diferente. Nós sempre temos aquele círculo de amizade, de pessoas que nós compartilhamos, aprendemos, inspiramos e que nos inspira. E a melhor coisa, Wanda, é nós estarmos onde nós somos celebrados. E com vocês eu sei que eu sou celebrado. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado a toda a Igreja Batista Betel, porque eu sei que aqui eu não sou tolerado. Vocês não ficam me aguentando. Ixi, hoje é o domingo do Paulo, vamos aguentar mais um pouco. Não, eu acredito e eu espero que eu seja celebrado aqui. Não para a minha glória, jamais, mas para a honra e glória da palavra de Deus que nós citamos nas mensagens, amém? Agradeço a minha mãe por tudo, a minha namorada, o Moisés, todos vocês que estão aqui presentes para ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu estava vendo as crianças entregando, a hora que a pastora colocou as crianças na frente para entregar o dízimo, eu fiquei muito feliz e eu lembrei na hora de uma citação de um livro que o André, meu irmão, leu e me passou. O autor do livro é John D. Rockefeller. Alguém já ouviu falar na família Rockefeller? Quem já ouviu falar esse nome? Rockefeller. Para você ter uma noção, durante toda a história da humanidade, isso está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 e 12. Durante toda a história da humanidade, pensa no teu vô, no tataravô dele e no toda a história, desde Adão, o homem mais rico financeiramente que existiu foi Salomão. 1 Reis 3, 9 ao 12. E eu escolhi acreditar na Bíblia, assim como tem pessoas que acreditam nos escritos de Sócrates, de Platão, que eu também acredito que existiram. Eu acredito igualmente na palavra de Deus, e com um detalhe a mais, como sendo a revelação de Deus, que não pode falhar. Segundo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que eu quero compartilhar aqui hoje. Durante toda a história da humanidade, Salomão foi o homem mais rico, e depois dele teve mais um, John D. Rockefeller. A família Rockefeller, por causa de João D. Rockefeller, ele foi o único homem que conseguiu alcançar a faixa dos trilhões de dólares. Não é 1 milhão, não é 1 bilhão, é 1 trilhão. Para vocês terem uma noção, Bill Gates tem 80 bilhões, mais ou menos. Rockefeller tinha mais de 1 trilhão. Era muito dinheiro, muito dinheiro. E quando eu vi as crianças trazendo o dízimo, eu lembrei de uma citação de João D. Rockefeller. Ele falou bem assim: eu agradeço a minha mãe, ele falando, o Rockefeller, esse tão rico, que me ensinou a entregar o primeiro dízimo do primeiro dólar que eu ganhei. Porque depois que eu entreguei de $1, eu também entreguei quando eu recebi R$1 milhão. Essas crianças serão futuros milionários. Assim como o segundo e o primeiro homem mais rico que já teve na história da humanidade eram dizimistas fiéis. Ser dizimista fiel não é ajudar a igreja a pagar a conta de luz com 10% da tua renda. Ser dizimista fiel é entregar 10% do que Deus te deu, esperando uma colheita em retorno. Não é negociar, é esperar uma colheita em retorno. O dízimo não é a colheita da igreja, o dízimo é a tua colheita, porque você planta na sua vida. Se você entregar uma oferta para a pastora, para mim, para o pastor, isso não é a minha colheita, ou da pastora, ou do pastor, ou da igreja. É a sua colheita. Você está preparando o seu campo para colher para você. Isso eu não posso chamar, eu recebi minha colheita, olha, me trouxeram. Não.
é a sua colheita. E quanto mais você plantar, mais você vai colher. Por isso a mãe de Rockefeller ensinou ele, infelizmente, ainda que possamos não concordar com o que a família Rockefeller fez posteriormente, o que Rockefeller disse, e olha que ele não era um pregador da Bíblia, é que o ensinamento que a mãe dele deu de entregar o dízimo de $1 fez com que ele entregasse dízimo de 1 milhão e de muito mais. Será que você, se recebesse 1 milhão de reais, entregaria 10% para a tua própria colheita, em reconhecimento ao que Deus entregou para você, em obediência à palavra dele? Lembra de uma coisa, você pode falar, tá bom, Rockefeller e Salomão entregaram e ganharam muito dinheiro. Mas esse monte de gente rica aí que não entrega? Só para dar uma introdução ainda, não é sobre isso a nossa mensagem. Só estou falando disso porque eu vi essas crianças e eu tenho certeza que o Espírito, eu creio que foi o Espírito Santo que me tocou para falar isso aqui. Se você olhar, mas quanta gente rica, tirando esses dois que você falou, Paulo, muito rica, que até mesmo duvidam que Deus existe. Há poucos dias atrás eu fiquei até triste. Um dos autores, cofundadores da rede PayPal de pagamento de cartão, tipo PagSeguro, da maior do mundo, ele não crê em Deus. Aí você pode me dizer, ele não entrega dízimo, ele nem crê em Deus. Ah, mas Rockefeller cria. Mas então o que eu vou entender? Eu tenho que entregar ou não o dízimo? Provérbios, capítulo 10, versículo 22. As bênçãos do Senhor é que enriquecem e não acrescentam dores. O dinheiro que Deus quer te dar é diferente do dinheiro que o mundo quer te dar. Deus pretende te abençoar com as bênçãos dele, que não vão acrescentar dores para você. E isso nós podemos afirmar pela simples leitura da palavra de Deus. Então, grave no coração, quando essas crianças estavam aqui para entregar o dízimo, você que é pai e mãe dessas crianças, ou cuida delas, ou é responsável por elas, mantenha acesa essa chama. Desde que eu tenho 7 anos de idade, minha mãe entrega mesada pra gente. Em 2001, quando eu tinha 7 anos, eu ganhava R$5 de mesada. E desses R$5 ela falava, filho, você precisa separar o dízimo da sua mesada. E eu lembro, 50 centavos, aí depois foi para R$10, R$1. E aquilo foi muito padrão na minha vida. Sempre foi assim, e eu aprendi assim. E eu quero ensinar isso para os meus filhos. E você que está aqui hoje, ensina para os teus filhos, para que até quando envelhecer do caminho do Senhor ele não se desvie. Amém? A palavra de Deus ela é verdadeira. E Números capítulo 23, versículo 19, que é o texto mais importante da Bíblia, diz: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem como nós para mentir. Por isso, creia na palavra dele, creia nas promessas dele e naquilo que ele tem para você, porque Deus está aqui. E eu creio que nessa noite, através da palavra de sabedoria do Senhor, a sua vida vai ser transformada. Assim como o pastor citou que tem testemunhos e pessoas que receberam bênçãos do Senhor através dessa mensagem, hoje é a sua noite. E se você já recebeu, você vai receber de novo e de novo, até que a tua casa se encha tanto que não haja lugar para colocar as bênçãos, que você fala, eu preciso de uma casa nova porque não cabe tanta bênção. Bênçãos na família, bênção na saúde, bênçãos nas finanças, alegria, paz, amor e o mais importante, a nossa salvação. Amém? Todos vocês que trouxeram a Bíblia, abra em Provérbios capítulo 4, versículo 7. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração há mais ou menos 3 anos. Fazem 3 anos que Deus colocou no meu coração muito forte em pregar e falar sobre a sabedoria dele. Não porque eu sou sábio, mas porque eu quero proclamar a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Olha a continuação. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Vocês repararam, coloca no versículo 8 aqui na tela, fazendo um favor. Vocês repararam que quando nós agimos
Deus nos recompensa. E olha o que diz logo depois do texto explicar que a sabedoria é a coisa principal. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Quando nós decidimos fazer algo para Deus, Ele nos recompensa. Quando nós decidimos abraçar a sabedoria, ela nos exalta. Quando nós decidimos honrar, quando nós estimamos a sabedoria, ela nos exalta. E quando nós a abraçamos, ela nos honra. Você quer ser honrado? Tome decisões de buscar a sabedoria divina. Esse é o texto que eu gosto de iniciar as mensagens, porque ele demonstra a importância da sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. E se eu perguntasse o que é sabedoria? Nós temos enfatizado bastante aqui nos cultos dos segundos domingos. Sabedoria é a capacidade minha ou sua de discernir uma circunstância, um momento, uma oportunidade boa de uma ruim. É você olhar para o seu filho e saber o que responder para ele. É você olhar para o seu filho e saber como tirar ele das drogas. É você fazer e tomar a decisão que Jesus tomaria aqui na terra. Sabedoria é eu e você tomarmos a decisão que Cristo tomaria aqui na terra. Sabedoria é tomarmos a decisão que Jesus tomaria no nosso lugar. Na sua situação, diante do seu problema, que decisão Jesus tomaria? Isso é sabedoria, é você tomar esta decisão, é você saber o que fazer. Sabedoria é a habilidade de discernir o bem e o mal, e isso está em Provérbios capítulo 2 e em 1 Reis capítulo 3, versículo 12 e versículo 9. Quando nós aprendemos o que é sabedoria e a importância dela, e por último buscamos a sabedoria, ela nos abraça, ela nos honra, ela nos exalta, e de inúmeras formas. A sabedoria, quando nós lemos em Provérbios 3, 24, ela nos ajuda a não termos medo das coisas. A sabedoria nos ajuda a termos o verdadeiro conhecimento de Deus. Em Provérbios 3, 35, sabedoria traz honra para você. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, a sabedoria nos traz mais anos de vida. Em Provérbios 6, 6, ela nos ajuda a não sermos preguiçosos. Em Provérbios 14, 24, a sabedoria nos traz dinheiro. Quando nós buscamos sabedoria, nós passamos a ter tantas recompensas, que nós começamos a pedir a Deus para nos ajudar a transmitir essa mensagem a outros, para que eles também consigam compartilhar dos mesmos frutos. E uma coisa que eu tento e eu insisto, e eu quero fazer isso até o último dia da minha vida, é mostrar para as pessoas que Deus não está no controle da sua vida. Deus não está no controle da minha vida e Deus não está no controle da sua vida. Isso está, eu vou ler para você, não precisa abrir sua Bíblia. Isso está em Salmos capítulo 8, versículo 5. Olha onde que está o controle. Quem tem o controle da nossa vida? Fique tranquilo que não é Satanás. Salmos capítulo 8, versículo 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Olha só o que Deus diz. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Quem que tem domínio sobre as obras das mãos de Deus? Nós, seres humanos. Tudo puseste debaixo de seus pés, dos nossos pés. Deus te deu controle sobre a sua vida. Deus deu poder para você tomar decisões. Isso está em Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os homens. Se Deus estivesse no controle das coisas, não tinha acidente. Se Deus estivesse no controle das coisas e uma criança fosse molestada, nós não poderíamos processar o estuprador. Tínhamos que agradecer o estupro, porque seria Deus. Deus não está no controle. Deus não é um Deus de morte, não é um Deus de acidente. Deus não planejou o mal para nós. Deus não está no controle da sua vida. E por que é tão importante falar isso? Porque daí nós paramos de ser preguiçosos e achar que Deus trará dinheiro para a gente, que Deus vai trazer uma boa esposa, que Deus vai recompensar os nossos filhos sem fazer nada. É você que tem que tomar as decisões. A Bíblia fala mais de 331 vezes que se nós fizermos isso, Deus fará aquilo. Que se você obedecer os meus mandamentos, eu te recompensarei. Em Salmos capítulo 112, não precisa abrir sua Bíblia. Olha o que diz no texto de Salmos capítulo 112 a respeito de nós tomarmos decisões.
E essa é a grande importância e a razão pela qual eu repito tanto que Deus não está no controle. Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, quem obedece à palavra de Deus. Olha a recompensa. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, vai ter dinheiro na tua casa, fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso e misericordioso. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Coloca o versículo Salmo 112, 5 ali. Ditoso é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. É uma decisão nossa isso aqui. É nós que temos que decidir se compadecer do pobre. É nós que temos que decidir obedecer. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 17 e 19. Ajudai o oprimido, tratai da causa das viúvas. Se Deus estivesse no controle, Ele não pedia para a gente fazer tudo isso. Ele já estaria no controle. Deus tem o controle e Deus intervém quando é necessário. Mas Ele não quer um monte de gente preguiçosa. Ele não quer que você durma e diga assim: Senhor, antes de dormir eu vou fazer uma oração e eu vou acordar com R$1 milhão do lado direito da cama. Aí ele fala em Provérbios 22, 29, que diz que quem vai ganhar dinheiro é quem é diligente. Aí eu não aplico para você, seu preguiçoso. Vá ter com a formiga, o preguiçoso. O preguiçoso tende à pobreza. O preguiçoso... Tem pessoas que dizem, eu acho triste isso, mas, é um grande número de cristãos, que Deus quer nos ver pobres, porque Jesus era pobre, porque a gente tem que ser pobre e porque a riqueza desvia do mal. Se a riqueza desviasse do mal, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Se a riqueza te afastasse da presença de Deus, o diabo não ia dar pobreza para Jó. O diabo ia dar mais dinheiro para Jó. Mas você lembra que o diabo tirou tudo que Jó tinha? Então a miséria não vem de Deus. A pobreza não vem de Deus. Se Deus nos quisesse pobres, então nós não podemos mais ser diligentes, porque a Bíblia fala que quem é diligente enriquece. Nós temos que ser preguiçosos, porque a Bíblia fala que a pobreza é dos preguiçosos. Se Deus quer que você seja pobre, então você tem que fazer tudo isso: ser preguiçoso, não ser diligente. E você ainda precisa contrariar todinhas as escrituras. Mas as pessoas dizem isso por um simples motivo: por desconhecimento da palavra de Deus. E Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Se Deus estivesse no controle, não tinha fome na África. Se Deus estivesse no controle, todos os pastores seriam ricos o suficiente para ajudar a espalhar o evangelho. Você sabe por que as emissoras de televisão têm tanta dificuldade em falar coisas boas a respeito do evangelho? Ao contrário, eles aproveitam qualquer notícia para tentar desmoralizar Deus, desmoralizar a nossa fé, prejudicar os cristãos e sobrepor ao pecado, à lascívia, à maldade. Porque os mais ricos do mundo são ímpios. E o dinheiro traz poder. E quando eles têm poder, eles conseguem usar a mídia, o governo, os governantes, os ministros, para influenciar as pessoas, para influenciar o mundo das ideias deles. A Bíblia diz que nós podemos ser protegidos de 3 formas: com sabedoria, Eclesiastes capítulo 7, capítulo 4, com dinheiro, também Eclesiastes capítulo 4 e capítulo 7, e com fé, Hebreus capítulo 11. São 3 formas de nós conseguirmos proteção para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa vida espiritual e para a nossa vida material: dinheiro, fé, nós precisamos, e sabedoria. Lembre-se sempre, Deus não está no controle da tua vida. E eu digo isso pela importância de nós não sermos preguiçosos. E se eu não dissesse isso, toda a minha mensagem não ia ter importância agora. O que eu quero tratar esta noite é sobre 3 bases da sabedoria. A mensagem ela é curta. Eu não trouxe muitos temas, eu gosto muito de trazer 7 formas disso, 7 aquilo, porque eu vejo o número 7 como o número da perfeição, e nós podemos igualmente seguir um padrão de ordem, mas hoje eu escolhi trazer
3 bases da sabedoria. 3, se você me falasse, Paulo, sabedoria eu discernir entre o bem e o mal. Mas como é que eu começo a ir atrás da sabedoria? O que é a primeira decisão que eu tinha que tomar? Deus não está no controle. Você é quem está. Então preste bastante atenção para você saber quais decisões a partir de agora tomar. Tomar decisão aonde? Na tua família. Lá na tua casa, onde você está tendo problema com a tua esposa. Eu estou tendo muito problema. Nós não temos um problema financeiro. Ninguém aqui tem. Ninguém tem um problema no casamento. Ninguém tem um problema físico. O que nós temos é problema de sabedoria. Falta de sabedoria. Por isso que tuas despesas estão indo por água abaixo. Por isso tuas economias estão indo por água abaixo. Por isso que está aumentando a sua dívida financeira. Por isso que tem pessoas te ameaçando de morte. Por isso que teu casamento pode estar fracassando. Não é por um problema no casamento, é por um problema de falta de sabedoria. Eu ouvi um especialista em comunicação falar algo que eu achei muito incrível. É um cristão muito bem sucedido. Olha o que ele falou. Se você não conseguir convencer a pessoa que está te ouvindo, a falha não é dela, é sua. Você que não conseguiu convencer. O professor está dando aula e ninguém está entendendo patavina, ninguém está entendendo uma vírgula. A culpa não é dos alunos, a culpa é do professor que não está sabendo transmitir o conhecimento. Nós não temos um problema no casamento, na família, nas finanças, na vida espiritual. Nós temos um problema de falta de sabedoria. E começa achando que Deus está no controle. É aí que começa o problema. Porque daí você começa a relaxar e ficar tranquilo. Aí você não estuda para conseguir chegar nos altos escalões da sociedade e influenciar as pessoas. Porque Deus está no controle. Não, Deus está no controle da nação. Não vai acontecer isso. A Dilma não vai fazer isso. O PT não vai fazer aquilo. Porque Deus está no controle. Escuta, se você não influenciar, se você não buscar aprender e agir, Jesus dizia que a Bíblia diz em Jeremias para orarmos pelos nossos governantes. Davi era um governante, José influenciou Faraó, mas José não influenciou Faraó porque Deus estava no controle, é porque ele resolveu o problema. Olha a história de José. Se você fosse preso, você foi preso hoje, a polícia acabou de entrar aqui dentro, pegou você e levou para a prisão. Lá na cadeia, o que você ia fazer? Você ia chegar ao ponto de se tornar um grande líder dentro da prisão, que até o carcereiro confiava em você as chaves da prisão? Esse era José. E por isso José foi para próximo de Faraó, porque ele resolvia problemas. Ele chegou do lado de Faraó e influenciou toda a nação. Então o nosso início, não pensa que Deus está controlando a sua vida. Ele te deu o controle. Você leu aqui comigo? Deus colocou toda a obra das mãos dele nas nossas mãos. Por isso que a terra é destruída, porque Deus colocou ela nas mãos de homens pecadores, que no início não eram pecadores. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Você tem o controle dos teus filhos. Você tem o poder de ajudar o teu filho a aprender a entregar o dízimo, assim como a mãe de Rockefeller, assim como a minha mãe me ensinou. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, até quando envelhecer dele não se desviará. A Bíblia não está dizendo ore e peça ao Senhor que ele vai ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar. A Bíblia está dizendo ensina a criança. A Bíblia diz aprendei a fazer o bem. Isaías 1:17 e 1:19. Obedeça a minha palavra, pedi e dar-se-vos-á, mas continua, buscai e encontrareis. Nós temos que tomar decisões. Como a mensagem é curta, eu achei muito importante trazer essa introdução para que você comece sem erro, sem pensar que Deus está controlando. Se Deus estivesse controlando, não teria tragédia. E se Deus estivesse no controle da terra, o céu seria um desastre, porque a terra é um desastre. O céu é que é uma maravilha, porque lá ele está controlando. Lá as mãos dele estão em pura ação, em movimento a todo instante, em todo local. E pode ter certeza que lá não tem pecado, lá não tem tragédia, lá não tem morte, lá não tem tristeza, destruição, porque Deus está controlando o céu. Mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Então vamos usar a terra com sabedoria. Vamos usar a nossa família com sabedoria. Vamos abraçar oportunidades e aprender e buscar o conhecimento. A primeira base da sabedoria, se você quer
iniciar, eu quero começar a aprender sobre sabedoria, eu quero buscar uma vida sábia. Por quê? Porque sabedoria é a coisa principal. Eu li em Provérbios 4:7, eu quero crescer em sabedoria, principalmente na minha família e no meu ambiente. A primeira base de tudo que você precisa entender está em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Trata-se, eu não vou ler já o texto, trata-se da honra. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Deixa na tela Provérbios 13, 20, e eu vou abrir a minha Bíblia em Mateus capítulo 10. Eu trouxe hoje, não precisa colocar já, Ricardo, mas eu trouxe hoje uma imagem e eu quero compartilhar com todos vocês na hora que nós chegarmos no próximo tópico. Mas antes disso, antes de nós lermos também Provérbios 13, eu vou ler Provérbios capítulo 10, versículo 11. Preste atenção, não está aí para você acompanhar, não precisa pôr na tela, apenas ouça. Mateus 10, 11. E ele lhes disse, Jesus: qualquer que deixar a sua mulher e casar... esse aqui é Marcos. Mateus 10, 11. E qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes naquela casa, saudai-a. Olha o que diz no versículo 13 de Mateus capítulo 10. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Olha o que Jesus está ensinando. Ele diz para os discípulos irem pregar em cidades, em aldeias, em casas, na família das pessoas, e procurar um lugar aonde se instalarem quando estiverem nessa viagem. E ele disse: se você chegar numa casa e ela não for digna, sai daquela casa. Se eles não vos receberem e até a cidade não vos receber, sacuda até o pó dos vossos pés. Não deixe nada que é teu. Pega tudo que você levou e traga, e volte com você tudo o que você deixou ali, tudo que entrou teu, tudo que é esforço, palavra. E por que Jesus diria isso? Porque Jesus falou até para sacudir o pó dos pés e sair daquela casa, e sair daquela cidade. Aqui Jesus estava ensinando sobre honra. Honra é uma das principais bases da sabedoria. A honra é o que nos ajuda a crescermos ou a cairmos. E a maior falha que nós vemos na face da terra é falta de honra. Você quer saber como que você percebe falta de honra? É só você ligar numa operadora de telefone. A hora que alguém te atender, você vai ver a falta de honra. Como é triste você ser mal recebido, você ser maltratado, você ser caluniado, você ser enganado. Falta de honra. Vai em uma loja ou num restaurante onde você está pagando e faz um pedido para você ver a cara de alegria da atendente. É uma pena, porque as pessoas não crescem, porque elas não aprenderam a honrar. E uma das bases da sabedoria é a honra. Jesus está dizendo: quando alguém não for digno, quando alguém não te honrar, sacuda até o pó do teu pé e sai daquele lugar. Carrega tudo com você, vai embora, não gasta o teu tempo ali. Agora a grande pergunta é: será que você sacudiu o pó, ou você continua nessa casa sendo tolerado ao invés de celebrado, como eu falei aqui no começo da mensagem? Vocês acham que se a Igreja Batista Betel não me recebesse com alegria, eu ia vir aqui? Eu ia preparar mensagens, ter toda essa alegria e entusiasmo? Jamais. Porque quando nós não aprendemos a honrar, nós estamos violando uma séria lei de Deus. Nós deixamos de colher. Quando você não honra, você não vai colher, porque nós colhemos aquilo que plantamos. Não espere sucesso, não espere alegria, não espere felicidade sem honrar as pessoas. Eu disse de um exemplo, olha como é interessante essa mensagem da honra. Nós podemos dividir ela em várias partes. Uma, como as pessoas nos honram. Pergunta para quem está do teu lado: como as pessoas te honram? Para pensar,
essa é uma das formas de nós analisarmos a honra. Como é que você começa a pensar nas pessoas, meu pai, como é que meu pai me honra? Meus amigos na escola, meu professor, meu filho, meus amigos de trabalho, meu patrão, meu funcionário. Como essas pessoas, essa é uma das formas de nós analisarmos a honra. Como nós somos honrados ou não. Somos ou não somos? Com muita honra ou com pouca honra? É uma das formas. Só que existe outro lado da honra. E é um lado muito sério e muito importante. O texto que eu citei para você, de Mateus capítulo 10, eu acabei de ler, ensina sobre como as pessoas estavam honrando os discípulos. Ouça bem. Se a tua resposta para a pergunta que a pessoa que está do teu lado fez for: as pessoas não me honram pouco, eu sou desprezado, mude o teu círculo de amizade, sacuda o pó do teu pé e suma dali, e pare de investir em quem não acredita em você. Esse é um lado, está em Mateus capítulo 10. Só que o outro lado está em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Agora, andar com os sábios para se tornar sábio significa você estar com pessoas que te honram. É você agora, nós aprendemos sobre como somos honrados. Agora nós temos que saber como nós honramos as pessoas. É muito fácil criticar atendente de telefone. Esses dias eu ouvi uma pessoa fazendo uma crítica muito séria a respeito de outras pessoas. Ele disse: porque aquelas pessoas fazem isso, isso e isso contra mim. E eu, na hora que eu olhei, pensei: você faz a mesma coisa comigo? Você faz exatamente o que você está criticando. Mas eu não falei isso para ele, eu só ouvi aquilo. Eu fiquei chocado. A pessoa está tão cega, que ela critica tanto, mas ela não olha o arqueiro que está no olho dela. Ela não olha o que ela faz. Tá bom que Jesus falou para você tirar até o pó do teu sapato e não investir em tolo. Provérbios 23, 9, 26, 4 e 5, 26, 8. É igual, eu já dei esse exemplo, você pegar uma pedra preciosa e jogar fora, é você investir em um tolo. Só que agora a pergunta muda um pouco. Como que você atende o telefone no teu trabalho? Como que você atende os funcionários? Como que você lidar com o seu patrão, com os seus filhos, com a sua esposa? Você chega gritando em casa: cadê o almoço? Onde já se viu? Cadê Você grita toda hora com teus filhos. Você não sabe de nada, você é um burro. Quando nós, repetidas vezes, a criança escuta: você não consegue, você não sabe, que burro, que desobediente. A repetição é incrível. No nosso cérebro, a repetição ela começa a se tornar automática. E nós aprendemos isso aqui quando eu falei da história do ratinho. Quem lembra da história do ratinho que aprende o caminho e faz de forma automática? Quando nós repetimos a mesma ação, ela se torna automática. Você troca a marcha no carro de forma automática. Você senta na sala todo dia 7 horas para assistir TV, automático. Você sentou 7 horas da noite, ligou a televisão. Você responde mal às pessoas de forma automática. Você responde bem de forma automática. Quando nós repetimos demais uma ação, ela se torna automática. E quando você fala para o teu filho: ele é isso, ele é aquilo, aquilo vai se tornando verdadeiro dentro da mente dele. O que traz o convencimento não é a verdade. Não é a verdade, é a repetição. Eu queria que fosse a verdade, mas as pessoas acreditam em mentiras de tanto ouvir mentiras. Tem gente que acredita na própria mentira de tanto falar aquela mentira, começa a acreditar que aquilo é verdade. Nós temos que gravar que precisamos honrar as pessoas de um modo sobrenatural. Como é que você recebe os teus filhos em casa? Como é que você recebe a tua esposa? Como é que você fala com as pessoas do teu lado? Se alguém te der um presente, qual que é a tua reação? Como é que você vai agir com aquela pessoa? Eu separei 3 perguntas sobre honra, que eu quero que, se você estiver anotando, ou anote, ou se não tiver, grave na sua memória genial. Que diz, a primeira pergunta: Absalão não ouviu Davi, Salomão ouviu. Quem você parou de ouvir? Salomão ouviu o pai dele, Davi. Absalão não. Absalão morreu perdeu a cabeça na guerra com o exército do próprio pai. Absalão rejeitou o pai. Absalão rejeitou Davi. Salomão amou Davi, citou Davi em Provérbios 4. Salomão se tornou um grande homem, Absalão foi destruído. Quem que você parou de ouvir?
Quem que você parou de ouvir? Quem que eu parei de ouvir? Quem são pessoas que estavam nos ensinando ou que podem nos ensinar e nós não estamos mais ouvindo? O Espírito Santo? Um amigo? O pai? O filho? O patrão? Quem que você parou de escutar e deveria estar ouvindo? Será que você deixou de ouvir Davi? A segunda pergunta: você está em alguma casa com amigos que não sejam dignos da sua presença? Não que você é grande, poderoso, mas você está em alguma daquelas casas que Jesus falou, saia dela e sacuda o pó do teu pé e desapareça daquele lugar? Você está com pessoas que não gostam de você? Essa é a grande pergunta. Você está com pessoas que não gostam de você? E a última: em quem você investiu os seus últimos anos? Se eu perguntasse para você, em quem você investiu os seus últimos anos de vida? Ano passado, você investiu mais em quem? Na tua mãe ou num amigo que morreu drogado? Em quem que você mais investiu o teu tempo? Você investiu mais o teu tempo escutando músicas seculares que não acrescentam em nada? Ou você investiu mais o teu tempo ouvindo louvores que te aproximam de Deus? Em quem que você investiu mais? No quê? E quais frutos você colheu desse investimento? Eu investi muito no meu pai, eu falei muito, e o que você colheu desse investimento? Não colhi nada, ele é um cabeçudo, então você não soube plantar. Então você não soube plantar, porque a culpa não é do teu pai, a culpa é sua de não convencer. Se você que está aqui na igreja agora fala assim, Paulo, é muito fácil você falar tudo isso. O problema, para começar, você não é nem casado. E segundo, o problema é eu casado lá em casa tentando convencer aquela bruxa. Eu tentando convencer ela a se transformar e ela não quer, ela me odeia. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco, mas ela não muda. A culpa não é dela, a culpa é sua. Sabe por quê? Porque quem está aprendendo sobre sabedoria é você e não ela. Quem está aprendendo tudo isso é você e não ela. Jesus persuadia as pessoas. Paulo, Silas, Tiago, João. E você não está aqui para perder o teu casamento, mas você está aqui para, no nome de Jesus Cristo, com a sabedoria dele e com as mãos dele, transformar a sua história em uma história maravilhosa, para poder trazer um testemunho aqui na igreja. Você e eu estamos aqui para transformarmos a nossa história de vida. Estamos aqui para, com a ajuda de Cristo, transformarmos a nossa história. Jesus não está no controle, mas tem um detalhe: quando ele vê o nosso esforço, ele interfere, ele ajuda, ele coloca as mãos, ele cura o enfermo, ele transforma a sua vida. Quando você busca, quando você faz a tua parte, quando você faz o possível, ele faz o impossível. Amém? Quantos querem uma vida transformada? Jesus vai transformar a sua vida. A única coisa que ele te pede: busque sabedoria. Busque sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Busque sabedoria, porque é a coisa principal. Agora, o segundo tópico da mensagem, eu estou falando sobre as bases da sabedoria. A primeira base da sabedoria: honra. Honra. E a primeira pergunta que eu coloquei sobre honra: quem que você parou de ouvir? Quem você parou de ouvir e devia estar ouvindo? A segunda é se você está com pessoas que não são dignas da sua honra. E a terceira é em quem você investiu os seus últimos anos e que frutos você colheu. Nós estamos falando das bases da sabedoria. A primeira base: honra o teu pai e tua mãe. Meu pai é isso, honra o teu pai e tua mãe. Meu pai não me honra, o teu pai e tua mãe. Você quer conhecer o teu namorado? Veja como ele trata a mãe dele. Ele vai te tratar melhor ou pior. Se ele trata a mãe mal, ele vai te tratar 2 vezes pior. Porque a mãe é uma autoridade, você não é uma autoridade. Se ele trata a mãe bem, ele vai te tratar 2 vezes melhor. Porque ele está tendo que tratar bem quem manda nele. Imagina quem não manda, ele vai tratar muito melhor. Então analise como as pessoas que estão do seu lado honram as outras. Quem é que está no teu ambiente? A primeira base da sabedoria é a honra. Honrar o cliente, honrar o pastor, honrar os membros, honrar as pessoas. Esse é um princípio do crescimento, quando nós dominamos a honra. Não corrija o teu pai, a correção vem de cima para baixo. A correção não vem do filho para o pai. Mas meu pai errou, meu pai estava bebendo. Não é você que corrige ele.
Isso não é uma incumbência do inferior. Deus colocou o pai para governar e cuidar do filho, e não o filho do pai. O filho sim trata e cuida do pai na velhice, mas nunca corrige o pai. Correção de filho para pai tem outro nome: rebelião. Filho que tenta corrigir o pai chama-se rebelde, quer dar uma de bom. Quem corrige você é o seu pai. O que você pode fazer é, com sabedoria, persuadi-lo a transformar a vida dele, como diz em Provérbios capítulo 16, versículo 23. A segunda base da sabedoria: a primeira é honra, a segunda, as nossas reações. E eu quero, Ricardo, se você puder colocar a imagem, fazendo favor, as nossas reações. Isso está em Mateus capítulo 13, versículo 58. Todos conseguem ler? Quem consegue ler, ergue a mão, o que está lá na tela. Mesmo os que estão no fundo conseguem ler, né? Nosso caráter é definido pela nossa. E nós podemos trazer um texto bíblico para cada uma dessas linhas. São 7. A nossa reação a uma autoridade, a nossa reação a um presente, a nossa reação à correção, aos nossos erros, a alguém em dor, a instrução e a grandeza. Pode deixar a imagem aí. A pergunta que eu te faço: como que você reage a uma autoridade? Isso mostra o teu caráter. Como que você reage diante de um policial? Como que você reage diante de um juiz? Como que você reage diante do seu pai? Como que você reage diante do seu patrão? O seu caráter é revelado por essa reação sua. A pastora chama você para conversar e você dá de dedo nela. Como que você reage a uma autoridade? Isso revela o seu caráter. E olha como isso é forte. Basta, se você quer conhecer quem está do teu lado, começar a observar a reação que ele tem, a reação que ela tem. Eu vou começar a observar com mais cuidado que reação que o meu colega de trabalho tem quando o patrão sai. A hora que o patrão sai e desce o pau nele, fala tudo que tem para falar, fala que ele traiu a esposa dele, fala que ele é isso, que ele é aquilo, xinga. Agora eu conheço a reação da minha amiga de trabalho a uma autoridade. Ela não respeita uma autoridade. Quem não tem erro? Qual a tua reação a uma autoridade? Aí eu começo a conhecer o seu caráter. Qual a sua reação a um presente? Se eu trouxer um presente, se eu for te dar um livro, um celular, qualquer presente, se eu for te presentear com uma cartinha, escrever uma cartinha para você, você fala obrigado e sai, você abraça. Como que você reage diante de um presente? Você mostra orgulho? Não, eu não preciso disso. Já teve pessoas para quem minha mãe foi entregar, há muito tempo atrás, foi entregar um presente e a pessoa mostrou resistência em receber o presente. Porque ela tá pensando que eu sou inferior, que eu estou precisando dessas coisas. Eu não preciso. Como que você reage quando alguém te presenteia? Isso mostra o teu caráter. Como que você reage à correção? Se eu fosse ali e falasse, você fez isso, isso e isso de errado, qual que é a tua reação? Mostra o teu caráter. E quando você erra, como que você reage? Você fica tentando se desculpar, sai da cena, fica bravo, dá uma de que tá certo. Qual que é a tua reação a todas essas circunstâncias da vida? Isso vai mostrar e revelar o teu caráter. A reação a alguém em dor, alguém está sofrendo, está no hospital, precisa de ajuda financeira, de palavras, de alguma coisa. Como que você reage? Aí eu conheço o seu caráter. Como que você reage à instrução? Seu pai te fala, filho, não vá. Foi um cliente esses dias no escritório conversar com a minha mãe e ele disse que o pai chegou no filho de 19 anos, o pai parou na frente do carro, falou, filho, pelo amor de Deus, não saia. Não saia com o carro, você está bêbado, você vai bater, é perigoso. O filho quase atropelou o pai teve que sair da frente, não deu 10, 20 minutos, o filho morreu. E o pai perdeu o filho. Porque qual foi a reação daquele filho para a instrução que o pai estava dando? Não namore essa mulher. Você rejeita ou você ouve conselho? Não vá nesse caminho, não se aproxime desses amigos, não saia de casa, volte tal horário. O teu patrão olha para você, chega um pouco mais cedo, eu preciso de você aqui, você pode me ajudar? Não fale assim com o teu colega de trabalho, deixa esse papel aqui. Como que você reage a uma instrução? E por último, a presença de grandeza. Pode deixar essa imagem na tela até o final da mensagem. Como que você reage se você tiver a oportunidade de estar com pessoas importantes, em lugares importantes, em uma grande posição?
se você tiver autoridade, se você virar policial, se você se tornar um juiz, ou se você estiver próximo de pessoas muito importantes, você vai se orgulhar? Eu conheci uma pessoa que, quando ela se aproximava de grandes oportunidades, o caráter dela era revelado. Quando você chega na presença da grandeza, como que você reage? Se hoje você ganhar 1 milhão, como é que você vai ser? Por isso que as pessoas brincam e falam, virou policial, mudou. O policial, ele tem autoridade, ele tem poder. Ele pode, ainda que seja um poder limitado e que possa trazer consequências para ele, no momento em que ele está autuando um problema, ele é a autoridade máxima, ele é uma autoridade sobre um juiz naquele momento. Como que você reage diante da grandeza? Grandeza financeira, em um lugar, com pessoas, com oportunidades. Isso mostra o teu caráter. A nossa reação, não abra a sua Bíblia, para nós estamos caminhando já ao fim da mensagem, mas em Mateus capítulo 13, versículo 58, diz assim: Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade das pessoas. Por causa da sua incredulidade, por causa da sua reação a um milagre, você deixa de ganhar milagre. Mateus 13:58, Jesus não fez maravilhas por causa da incredulidade das pessoas. Se você não crê, se você não acredita, se você não busca, se você não confia, você perde de receber. Jesus Cristo não pôde abençoar algumas pessoas. Imagina Jesus entrando aqui na Igreja Batista Betel em pessoa. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, mas em pessoa, em carne, como ele estava com os discípulos. E ele dissesse: agora eu vou orar para que as pessoas sejam curadas. E Jesus olhar para a pastora e falar: eu sei que não é o caso da igreja, mas é um exemplo. Pastora, eu vou ter que sair porque a incredulidade é muito grande, eu não vou poder curar as pessoas. Nós deixaríamos de ser abençoados por causa da nossa incredulidade. A nossa reação a um milagre determina se nós vamos receber o segundo milagre, se nós seremos abençoados ou não. A sua reação a uma autoridade revela o seu caráter. Isso está em Provérbios. Eu quero ler esse texto, Provérbios capítulo 9, não abra sua Bíblia, não precisa. Provérbios capítulo 9, versículo 7. Provérbios 9, 7 diz: o que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Aí eu não vou perguntar se você repreende ou não o escarnecedor, eu vou perguntar se você é ou não o escarnecedor. Se quando uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é a pessoa que te ensina ter medo de te ensinar, ter medo de te corrigir. É uma das piores tragédias que pode acontecer na tua vida. Por quê? Teu carro está estragado e tem alguém, teu pai sabe que está estragado. É óbvio que o teu pai vai falar que está estragado. Filho, acabei de ver, está faltando os 4 parafusos da roda, pode ser que você esteja andando e a roda saia do carro. Você: nossa pai, obrigado por ter me avisado, eu vou arrumar isso aqui. Agora o problema é mais sério, porque um carro, a roda ali, você ainda bate, consegue se salvar. Agora o problema é quando envolve a nossa vida e o teu pai não pode falar o que você está fazendo de errado, porque senão ele vai ser destruído com a sua ignorância e com o seu orgulho. Se o teu mentor, se a pessoa que te ensina tem medo de te ensinar, você está correndo um grande risco de bater o carro, de perder a família, de perder os filhos, de ir para o inferno por rejeitar a instrução. Pobreza e vergonha virão ao que rejeita a instrução. Provérbios capítulo 11. Quando você rejeita a instrução, o que te aguarda? A pobreza, a vergonha. Por isso, grave bem o que eu vou te dizer. A sua reação é muito importante. Mude a forma com que você reage a um problema. Tem pessoas que só sabem reclamar o tempo todo. Reclamam e não veem as coisas acontecer. Você pode olhar para as duas coisas. Nossa, que calor, tá muito quente, eu não tô aguentando. Ainda bem que no Brasil não tem tornado, que a gente não tá tendo aquelas catástrofes que teve em Minas Gerais, que teve não sei aonde. Graças a Deus que eu não sou perseguido por ser cristão. Eu posso olhar para o lado bom ou para o lado ruim da vida. Esses tempos eu estava com uma pessoa e eu fiquei mais ou menos umas 4 horas com ela só ouvindo reclamação. Eu não estava mais aguentando. Eu queria sair correndo, desesperado, mas eu não podia, não dava.
era só reclamação. Ah, porque é isso, porque é aquilo. A pessoa reclama da dor no pé, reclama do cabelo, reclama do olho, reclama do clima. Nossa, que chuvarada, eu não estou aguentando. Nossa, só vê, aparece rã agora por causa dessa chuva. Nossa, está muito calor, muito mosquito, eu não aguento esses pernilongos. Está desesperador, eu não sei mais o que... Chega a ser... Eu chego a passar mal, eu não estou mentindo. Chega a ser desesperador estar do lado de pessoas que reclamam. Mude a sua reação diante das circunstâncias. Você perdeu... Eu ouvi uma história que eu fiquei maravilhado. Eu ouvi faz 2 semanas um homem que escreveu o livro A Morte da Razão. O nome dele é... Esqueci, me fugiu o nome dele. Revai é o nome dele. Ele é um indiano. Ele é um indiano que mora nos Estados Unidos e ele defende a fé cristã. Ele confronta ateus. E ele contou uma história fascinante. Ele diz que tinha um homem, e esse homem tinha um cavalo na casa dele, no sítio dele. Ouve bem essa história. Se você está passando por alguma situação difícil, isso vai te trazer muito conforto. Não com falsidade, promessa de alegria falsa, mas com a verdade. Esse homem tinha um cavalo na casa dele. E de repente o cavalo fugiu, pastora. Fugiu, foi embora. E daí vieram para ele e falaram bem assim: nossa, que falta de sorte. Teu cavalo fugiu. Aí ele falou: o que eu sei sobre sorte ou não? Quem sou eu para falar? Daqui 5 dias o cavalo volta com 20 cavalos selvagens. Porque o cavalo fugiu e os outros cavalos se aproximaram dele e ele voltou com mais 20. E quando esses 20 cavalos chegaram no sítio, o amigo dele falou: nossa, que sorte, na verdade não foi ruim teu cavalo ir, foi bom, porque ele trouxe 20 cavalos. Aí ele olhou e falou: que sei eu sobre sorte ou não? Não posso te falar nada. Passou mais um tempo, isso pouco tempo, o filho dele foi montar em um daqueles cavalos, estava andando, o filho quebra a perna, porque ele estava treinando e domando os 20 cavalos. Aí aquele homem vem de novo e fala: na verdade foi péssimo os cavalos terem voltado, porque teu filho quebrou a perna, que falta de sorte. Aí ele falou: quem sou eu? O que eu sei sobre sorte ou não? Sobre o que é bom e o que não é? Passou mais um tempo, entraram uns bandidos dentro da casa dele e estavam buscando recrutas jovens para poder se tornarem assassinos junto com eles, fazerem parte da gangue. Só tinha um jovem na casa, mas estava com a perna quebrada. E falaram: não, você a gente não quer porque está com a perna quebrada. E foram embora. Aí o homem volta: nossa, na verdade, que sorte a sua que teu filho quebrou a perna, porque os bandidos da gangue agora deixaram de levá-lo. Aí ele responde: o que sei eu sobre sorte ou não? Quem sou eu para falar se é bom ou se é ruim? Você perdeu alguém da sua família? Quem é você para falar se isso é bom ou se é ruim? Quem é você para falar se você saiu de um emprego, se isso é bom ou se é ruim, se você não sabe o que vem depois? Quem é você para reclamar do teu filho ou da tua esposa porque eles são ou não são de uma forma? Quem somos nós para saber e entender o que é bom e o que é ruim? Esse homem contou essa história porque ele foi confrontado por um ateu que falou bem assim: o bandido matou uma criança, por que Deus, se Deus existe, não impediu aquilo? Aí ele contou toda essa historinha e falou: será que foi bom ou ruim ele ter matado? Vamos fazer uma coisa? Vamos esperarmos, irmos até o céu e perguntar para Deus por que ele permitiu aquela criança morrer? Vamos esperar o momento certo e entender por que as coisas acontecem. Muitas das coisas acontecem em nossa vida quando estamos debaixo da proteção de Deus. Quem sou eu para dizer que o fato de eu ter quebrado a perna é ruim, sendo que aquilo pode me livrar de outro mal? Mas pode não me livrar, pode me causar... Mas quem sou eu para dizer se aquilo é bom ou se aquilo é ruim? Não contenda com a situação que você está vivendo. Se você errou, pecou, corrija, mas pode se transformar em algo bom. Foi uma tragédia muito grande a morte, a perca do meu pai. Depois da morte dele, eu comecei a ver a vida de forma diferente, os valores de forma diferente. Eu comecei a valorizar mais as pessoas e observar mais a importância que tem de um filho obedecer um pai, de um filho respeitar uma autoridade. Não estou dizendo que a morte dele foi ruim ou boa. Sabe o que eu estou dizendo? Que eu não sei. Que quem sabe de tudo é o meu Deus. E quando eu estiver lá nas alturas com Deus, eu vou ter a resposta para inúmeras perguntas da minha vida. Confie no Senhor. Abrace as oportunidades que Ele te dá. Se arrependa dos seus pecados. Mude a sua conduta. Transforme as suas decisões. Fez errado? Arrume. Busque a solução e Deus vai te recompensar, porque quando você pede, você encontra, quando você busca, você encontra, e quando você bate, você também encontra, porque a porta se abre, porque a oportunidade aparece, porque você é respondido. O Espírito Santo está neste lugar
Se coloquem todos de pé. Eu senti isso no meu coração agora, e eu sei que o Espírito Santo, eu sei que veio dele, ele está derramando uma unção diferente aqui dentro da Batista Betel hoje. Uma unção diferente não sobre a Batista, mas sobre as pessoas da Igreja Batista Betel. Todos vocês que realmente creem nessa palavra que foi trabalhada, continuem em pé. Se você não crê, pode sentar, para você não atrapalhar a fé daqueles que creem. Se você quer se tornar sábio, a partir de hoje, transformar a sua vida e tomar novas decisões, decisão de ler a Bíblia, assim como a pastora colocou essa iniciativa de ler todos os dias um capítulo de Provérbios, lembre-se sempre, a presença do Espírito Santo, eu vi muito forte isso aqui, a presença do Espírito Santo no centro da igreja, mais para o lado, bem aqui assim, nessa região, no alto da igreja. A presença do Espírito Santo de forma a atingir a tua alma. Se você abrir a sua mão, abrir a sua mente, abrir o seu coração, abrir os seus olhos para Deus, não para os homens, não para a ganância, não para a maldade, mas para Deus, para a sabedoria dele, hoje vai ser um divisor de águas na sua vida. Hoje será um dia em que você vai poder dizer: minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje será o dia mais pobre da sua vida. Hoje vai ser o dia que você vai ser mais pobre, porque a partir de hoje você começará a ganhar mais dinheiro. Não só dinheiro material da terra, também, porque Deus quer você prosperando. Mas a tua família não será mais a mesma. Qualquer que seja o seu pedido, a única parte da Bíblia que vai funcionar para você é a parte que você escolheu acreditar. A única parte da Bíblia é a que você escolheu acreditar, que vai funcionar. Tem pessoas que creem que Jesus cura e elas são curadas, mas elas não creem que Jesus dá dinheiro, que Jesus proporciona prosperidade, não que ele joga o dinheiro, e elas não recebem. Por isso, feche os seus olhos, entre na presença de Deus, e de forma tão viva quanto eu vi o Espírito Santo descendo aqui, a presença dele entrando para aqueles que receberam essa palavra, para aqueles que estão dispostos a aprender. Eu quero que você entregue o teu coração para o Espírito Santo. Vocês que estão em pé já fizeram um voto tão grande, uma promessa tão grande com Deus, de que querem receber sabedoria. Agora, se você quiser fazer um novo compromisso com Deus, ouça bem, de todos os dias da sua vida, fazer uma coisa diferente. Todo dia, pegar um papel e falar: hoje eu vou fazer isso para minha esposa, ou eu vou fazer isso para os meus filhos, ou eu vou fazer isso no meu trabalho. Todo dia, uma decisão nova. Quem quiser fazer esse compromisso, vem aqui à frente. De todos os dias, fazer algo novo. Pode vir à frente, todos aqueles que quiserem. Cada um de vocês, todos vocês que estiverem com o coração aberto a fazer todos os dias, algo diferente. Você vai ter que pegar um papel, tem que ser com um papel, porque é a forma mais viva, e escrever o que você vai fazer de diferente. Uma coisa, não precisa encher o papel, é uma coisa, pode ser um pedacinho de papel da mesa que você usa para limpar o rosto, qualquer coisa. Hoje eu vou falar diferente com o meu patrão, com meus clientes, com a minha esposa, com os meus filhos. Todos vocês que estão aqui na frente, estenda suas mãos, abra elas aos céus, e eu peço, Espírito Santo de Deus, que com a tua glória, com o teu poder, com a tua sabedoria, que o Senhor que chamou essas pessoas a estarem aqui na frente, a abrirem o coração delas, a receberem o Senhor, que elas tenham um encontro diferente contigo, através deste voto, de todos os dias anotar algo que irá fazer de diferente, com a esposa, ou com os filhos, ou no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, seja tratar melhor o professor, tratar melhor o filho, a esposa, o marido, fazer uma nova refeição para o marido, cuidar dos deveres dos filhos e ajudá-los. Senhor,
abençoe aqueles que estão com essa fé aqui na frente. E eu peço em nome do poder de Jesus, no poder do nome de Jesus Cristo, que o Senhor transforme a história de vida. Faça agora, você que está aqui na frente, um pedido para Jesus. Não precisa fazer em voz alta. Faça um pedido para o Espírito Santo e ele será respondido dentro do prazo em que você estabelecer para fazer esse compromisso com ele diário. Espírito Santo, responda às necessidades dos teus servos, seja uma dor no corpo físico, seja uma necessidade financeira ou espiritual. Transforme a vida de todos aqueles que estão aqui, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu quero dizer que o Espírito Santo, na vida de todos vocês, não precisa se envergonhar se você não veio aqui à frente, mas eu creio que aquela imagem que eu tive, aquela visão do Espírito Santo descendo aqui, foi para todos vocês e principalmente para aqueles que fizeram esta aliança com Deus. Cumpra, porque a Bíblia diz que quem faz um voto e não cumpre é tolo. Você fez um voto com o Espírito Santo e ele vai transformar a sua vida. Eu esperei todos vocês se assentarem para trazer agora a última palavra que eu vou falar, para encerrar este culto. Vocês que vieram aqui na frente, não precisa levantar, erguer a mão, nada. Mas todos vocês que creram nisso e quiserem, façam um voto financeiro com Deus. Façam uma aliança financeira. Separe um valor, qualquer valor, R$1, 1 milhão, se você tiver 1 milhão. O tanto que você quiser fazer de voto com Deus, porque Ele assiste a tua fé. A única vez na Bíblia que Jesus disse para você provar se Ele existe é com o dinheiro. E a Bíblia fala que quem muito semeia, muito colhe, que as tuas fazendas se multiplicarão. Faça um voto financeiro com Deus, entregue uma oferta ou um dízimo, um valor com um propósito específico de receber a bênção que você está precisando. Se você está com um casamento destruído e está prestes a divorciar, você pode usar esse voto financeiro para isso. Mas por que o dinheiro? É uma das maiores provas de fé. É muito fácil a gente fazer, até que não é tão fácil, mas é mais fácil você fazer um jejum de não comer um dia do que você pegar uma parte das tuas finanças e entregar e falar: Deus, eu creio na tua palavra. Faça um voto financeiro com o Espírito Santo. A pastora não pediu para eu falar isso, eu não conversei com a pastora sobre isso, mas aqueles que vieram aqui na frente, que quiserem fazer, faça e embrulhe expectativa, porque Jesus disse que aquele que planta, colhe. Aquele que planta, colhe. E se você plantar, você vai colher. E você vai contar o teu testemunho aqui. E essa bênção que você está precisando, ela vai chegar na tua casa. E de mais uma coisa eu te digo, 1000 vezes mais. Como diz em Deuteronômio, capítulo 28. Deus abençoe.